eu não tenho aqui nenhuma, tá bom? Marcinha, entra pra gente sair nós aqui, tá? Então, diante aqui disso que a gente viu aqui, né? A gente viu a turma toda vindo, né? Aqueles sapinhos de alegre, pulando, caminhando. E eu fiquei pensando nisso, que na semana passada a gente estava falando muito sobre o nosso cuidado da gente, né? E todas as coisas. E hoje eu quero falar do cuidado que a gente tem em preservar a nossa amizade, o nosso relacionamento, a nossa aliança, né? Porque nós vemos que, assim, as amizades, se a gente não regar elas, se a gente não buscar ligar para a pessoa, deixar um recado, deixar um bom dia, falar com a pessoa, você vê que vai se distanciando. Você ama a pessoa, mas parece que ficando tão distante. Já estamos vivendo um tempo distante das pessoas, né? Já, em tudo estamos um pouco distante de tudo. Então, assim, é importante a gente estar regando os amigos que Deus tem colocado na nossa vida, que caminham com a gente, que Deus acrescenta na caminhada. Então, nós precisamos um do outro. Olha, eu preciso de você. Eu preciso de você, pastora Selma, pastora Rose, Marcinha, Ingrid. Eu preciso de vocês, né? Da igreja, do meu marido, da minha família. Nós precisamos um do outro. Nós nos fortalecemos um com o outro. Nós participamos desse grupo de oração. Nós nos fortalecemos e apoiamos umas às outras. Olha que maravilha. E um relacionamento de amizade. Esse relacionamento verdadeiro, que nos faz, numa hora que a gente não está conseguindo ver um caminho, uma solução para o nosso problema, um conselho, uma direção, a gente tem no outro, né? E por isso é muito importante também que a gente tenha esse cuidado nas nossas amizades. Nós vamos estar rodeado de muitas pessoas, mas às vezes aquelas pessoas não estão com a mesma visão que a nossa. Você vê que, né, você tira uma lição por esse vídeo que eu passei, que eles estavam todos ali, eles não largaram, não foram embora, não abandonaram ele, ficou com ele, não ficou? Ficou com ele presente, ficou lá, entendeu? Mas não conseguiu dar, talvez, aquele apoio que ele precisava, se ele, como nós vimos o segredo ali, se ele ouvisse, né? Então, às vezes, o que acontece? Nós estamos com pessoas boas com a gente. Nós estamos com pessoas maravilhosas, pessoas que nos amam, pessoas que não deixam a gente, mas às vezes elas não conseguem ter a fé, sabe? A fé numa situação que nós estamos vivendo. A fé no apoio que nós precisamos de uma palavra, né, naquele momento. Porque na hora que você às vezes está lá embaixo, passando uma situação difícil, como é que as pessoas do lado veem você, né? Como é que podem estar te vendo? São teus amigos, estão com vocês, glória a Deus, mas eles não estão conseguindo dar o apoio de te lançar para algo melhor, de acreditar que essa situação vai mudar na tua vida. Então, isso que eu quero falar aqui hoje, que nós, como mulheres vivas, mulheres de Deus, mulheres ousadas, mulheres determinadas, mulheres que Deus tem abençoado, nós precisamos ser motivadoras uma das outras. Amém? Amém. De ver, assim, uma situação que uma está passando a outra, e às vezes a gente acha tão difícil que a gente às vezes não consegue dar aquela palavra de fé, de motivação, a gente às vezes não está acreditando que ela vai poder sair daquela situação. Mas o apoio que ele teve ali, daquelas pessoas estarem ao redor dele, né? Estavam ali, mesmo que dizendo o contrário, dizendo o quê? Você não vai conseguir. E eu quero te dizer isso para você hoje, né? Quantas vezes você já não ouviu isso? Você não vai conseguir. Tá muito difícil, né? Você só consegue ouvir essas palavras e aquilo vai deixando você amuadinho, paralisado. Às vezes te deu até uma outra caminho, outra forma. Qual foi a fórmula que eles acharam assim? Ah, vai chover, a água vai encher o poço e você vai sair de qualquer jeito, não foi isso? Espera.
mas você não sabe se a chuva ia parar, se aquele poço ia encher, se ele ia sair, se ele ia aguentar, ficaria. Quanto tempo ele ia não ficar depressivo dentro daquele poço? Quanto tempo não vai durar, né, essa tristeza? Seja de uma perda, seja do que você está vivendo, da dificuldade que você está passando. Então, aquela situação era aquela. Mas, tanto que o outro sapinho do lado, ele ficou paralisado. Falou assim, por que você está aí pulando? Por que você está aí continuando? Por que você está tentando? Né? Como às vezes as pessoas olham para ele, por que você continua, você acredita, por que você vai? Você não está vendo que não tem um caminho, não tem jeito? Está vendo que às vezes você tem que esperar e ver aí, ou então morrer aqui mesmo, não vai ter solução para a gente, né? A outra ficou assim, olhando sem entender. Mas como é que ele estava vendo as coisas? E esse aqui é o fundamento do que eu quero dizer aqui para você. Qual está sendo a tua visão? Né? Às vezes, né, nós precisamos mudar essa forma de visão que nós estamos tendo. Qual está sendo a minha visão diante disso aí? Porque tem horas que a gente tem que se fazer de surdo, tem hora que a gente tem que se fazer de mudo, né? A palavra até fala, né? Fica quieto, silêncio, não fala muito, né? Tem a sabedoria no falar. Então, além de que, em primeiro lugar, nós precisamos ser mulheres, uma gente motivadora, né? Uma gente que fala palavras boas, que falam palavras de Deus, que professa a palavra que vai interferir no resultado da nossa vida. A palavra vai interferir. Porque se eu olhar para você e falar, olha, desiste, olha, não faz, vai de qualquer forma, te levar para você fazer outras coisas que você não deixaria de fazer. Então, a palavra ela vai trazer a mudança no resultado. E nós fomos chamadas para abençoar. Nós fomos chamadas, a palavra do Senhor diz, nós somos chamadas para abençoar, para ser bênção na vida de outras pessoas. E às vezes a gente está, né, faltando isso em nós. E em segundo lugar, é essa mudança de visão, porque aqui no caso, né, ele fez, né, de surdo, que ele era surdo, fez de surdo, né, e conseguiu sair daquela situação. Se ele tivesse ouvindo, ele não ia sair daquela situação. E ele não ia sair dali e ser um exemplo para os outros. E ser uma diferença na vida dos outros. E eu lembrei, quando eu vi isso, eu lembrei da história de Davi, lá em 1 Samuel, capítulo 17. Quando se ele fosse olhar, ouvir o que os irmãos falavam, volta para casa, do que as pessoas diziam que ele pode ser rejeitado, que ele era pequeno, que ele não tinha força, que ele não ia conseguir, não queria nem a presença dele ali, queria excluir ele dali. Então, se ele fosse tomado por esses sentimentos, se deixasse levar por essas emoções, esses sentimentos, ele não ia ter o resultado, não ia trazer a vitória para a vida dele, para o povo dele, para a família, para Israel. Mas os ouvidos dele estavam atentos para quê? Quem sabe dizer? Estava atento para a promessa que tinha. Ele não conseguia ouvir as dificuldades, os nãos, mas ele ouvia, é uma oportunidade. Eu vejo uma oportunidade de mudar a sorte do meu pai, da minha família, da minha casa, da minha igreja. Eu vejo uma oportunidade de abençoar Israel, abençoar o meu povo. Olha, a diferença, a forma que eu estou vendo. E a forma que aquele sapinho estava vendo aquelas pessoas apontando, fazendo assim, mas falando outra coisa. Mas ele estava vendo o gesto somente. Foi suficiente para ele entender no espírito que já estava dentro dele. E dentro de você, já o Espírito Santo já te falou, já te fez promessa, já está com você. Só basta essa confirmação. E às vezes nós precisamos dessa confirmação de uma palavra profética de Deus. Nós precisamos dessa motivação. E ele conseguiu ver aquela motivação no gesto, naquele gesto. E ele se lançou, foi aí que ele pulou, foi aí que ele teve força para sair daquela situação, seja, sabe, sair da situação de tristeza, seja para sair da situação do comodismo, seja para sair da situação que ele estava passando ou vivendo, mas ele teve o suficiente
Porque foi a forma de ver, a visão que ele teve, amém? Como a forma que Davi teve de ver aquela oportunidade, né? Ele tapou os ouvidos para o gigante, tapou os ouvidos para os problemas, e ele conseguiu ver a saída no Senhor. Então, o que acontece? Que porque em meio às lutas, às dificuldades, a gente não consegue enxergar, né? A gente não consegue ouvir, ver muitas vezes o que o rei, que Jesus está dizendo para a gente, que tem promessa para a gente viver, que em meio às dificuldades que nós estamos vivendo, existe coisas superiores de Deus para nós, aleluia, coisas maiores de Deus, em meio à dificuldade, em meio à doença, em meio à luta, em meio à perseguição, o nosso Deus tem uma eleição sobre nós, aleluia. Ele tem uma eleição sobre a nossa vida, nós temos uma eleição, nós temos uma missão, e o Senhor não esqueceu disso. Não vamos morrer lá, acabar a história no fim do poço. Não vai ficar sem viver os sonhos, independente de qualquer situação, né, que possa estar acontecendo, que possa estar vivendo. Então, quando você... muitas vezes, né, quando você não enxerga, né, você não está enxergando, né, que aquilo ali, o inimigo estava querendo conduzir, mas ele conseguiu ser guiado, né, ele teve a capacidade de enxergar naquele gesto que eles faziam, mesmo que ele não estava ouvindo a voz, né, mesmo que não estava nada no gesto, ele foi o suficiente para ele dançar. E diante disso eu quero ler um texto que está em 2 Reis, no capítulo 6, no verso 15. 2 Reis 15, que diz assim, olha. O servo do homem de Deus levantou bem cedo de manhã e quando saía viu que uma tropa de cavalos e carros e guerras haviam cercado a cidade. Então ele exclamou, ah, meu senhor, o que faremos? E o profeta ele respondeu, não tenha medo. Talvez você pergunte hoje, o que eu vou fazer? Como que vai ser? O que será do meu futuro? O que vai ser de agora? E há um medo dentro dos nossos corações, do amanhã, do porvir. E o Senhor está dizendo para você, não tenha medo. Em nome de Jesus, amém? Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que estão com eles. E Eliseu orou. O que Eliseu fez? Fala comigo. Orou. Amém? Glória a Deus. Orou.